Olá, eu sou Dulcilene Lima, da cidade de Jaquereí, no estado de São Paulo. Hoje a nossa aula vai ser uma aula interdisciplinar. Nós vamos estudar Geografia e História, Ciências Humanas Interdisciplinar, e o tema da nossa aula vai ser a fundação de Jacareí e as suas transformações ao longo do tempo. Olá, crianças! Olá, tudo bem, crianças? Hoje nós vamos estudar e pensar um pouquinho sobre a construção e a fundação da nossa cidade de Jacareí, né? O que vocês conhecem da história da nossa cidade? Muito bem, isso mesmo. Café, Barões do Café, isso mesmo. Os trilhos, isso, tudo isso, isso mesmo. Então, assim, a cidade de Jacareí, ela teve início em 1652, por iniciativa do Antônio Afonso e seus 3 filhos. Ela não chamava Jacareí, né? O primeiro nome que eles deram foi Nossa Senhora da Conceição do Paraíba. Em 1653, ela foi elevada à vila. Em 1849, ela se tornou cidade, em 3 de abril. Aqui na cidade de Jacareí, quando se iniciou, ela era o caminho para Minas Gerais. Então, era uma cidade, um espaço de passagem, né? Por causa do Rio Paraíba, a gente sabe que o rio que corta a nossa cidade é o Rio Paraíba, né? Ele interliga essa região. Então, eles iam ou pro barco, né? Mas mais, o caminho assim, mais que eles faziam mais mesmo era a beira do rio, a cavalo, a carroça, tá bom? Veio uma quantidade muito grande, assim, de pessoas para nossa cidade que estavam ali passando, né? Depois veio as fazendas, as plantações, e aqui ficou muito rico, essa região inteira, né? Ficou muito rico pelo café, né? Pela plantação do café. Há tanto que em 1780, a nossa cidade, ela foi conhecida como Vale do Paraíba, né? Vale do Café no Paraíba. Vamos consertar. Então, ela foi conhecida como Vale do Café no Paraíba. E aí veio a questão do nome, né? O Rio Paraíba, ele tinha muitos jacarés. Então, assim, as pessoas olhavam, jacaré, 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 né? E aí ficou conhecida a cidade como Jacareí. Isso é uma teoria, né? Assim, não tem assim como comprovar. Existem várias teorias. Esse nome veio dos índios tupi, mas que também já relacionava com os jacarés, né? Então, assim, a gente pode perceber muito assim, que na nossa cidade, que a questão do rio tinha muito jacaré, por isso que veio o nome, né? Se veio dos colonizadores ou se veio dos índios, aí a gente não tem assim, são teorias, né? O Rio Paraíba era o caminho para chegar em Minas Gerais. E aí a gente vê muitos monumentos históricos na nossa cidade. Nós não vamos conseguir aqui estudar todos eles hoje, mas nós vamos falar dele e nas próximas aulas nós vamos estudando sobre cada monumento histórico, tá bom? Mas eu vou citar para vocês. Quem já viu aqui a Igreja Matriz? Igreja do Rosário, do Bom Sucesso, a Capela de São Sebastião, a Capela do Avaraí, essa capela da Avenida do Avaraí, que fica também na Avenida da Avaraí, né? Foi fundada em 1780, 1728. Em 1830, ela passou por uma reforma, né? E aí nós temos também a Santa Casa de Misericórdia, 1850, nós vamos também pensar sobre ela, e depois nós temos também o Parque dos Trilhos, que era a estação de Jacareí, né? Hoje é o Parque dos Trilhos, que foi fundado em 1876. Muito bem, vamos pensar agora um pouco sobre as mudanças que ocorreu ali na Capela do Avaraí. Quando a gente passa ali na Capela do Avaraí, a gente observa o quê? Hoje, né, no nosso tempo hoje, qual é o espaço que nós observamos ali? Aqui eu trouxe até uma foto para mostrar para vocês. A capela está no meio, né, é uma pracinha, né,
um redondo, que deixaram ali, e a cidade foi se avançando para os lados. E hoje nós temos ali dois lados, lado direito e lado esquerdo, nós temos a Avenida Avaraí. E essa avenida é uma das principais avenidas da nossa cidade. A cidade foi avançando, foi crescendo, né? E a igreja, a capela foi preservada ali. Um monumento histórico que foi preservado. Muitas coisas ao entorno dela foi transformada nesse decorrer de séculos, nesse decorrer de tempo. O que a gente pode observar ali de antigo? Onde tem uma igreja, a comunidade evangélica Betel hoje, ali era uma... Quem sabe o que era? Uma fábrica de arroz, que foi modificado aquele espaço. Do lado nós temos a escola agrícola, que era uma fazenda, que também foi modificada, e hoje ali é a escola agrícola. Então a gente vê o que? O tempo vai passando, a cidade vai crescendo e as transformações vão ocorrendo no nosso bairro, como nós estamos observando aqui no centro da nossa cidade. E nós também podemos observar a Santa Casa, que nós chamamos de Santa Casa, mas o nome é Santa Casa da Misericórdia. Quem já foi na Santa Casa? Quem já foi, passou por fez algum exame, alguma consulta, ou ficou internado, ou nasceu na Santa Casa? Olha quanta gente! Vocês sabiam que esse é o espaço histórico da nossa cidade? Vocês sabiam que a Santa Casa, ela foi uma doação dos barões da cidade e ela foi construída pelos escravos? Vocês não sabiam, né? Ela é um monumento histórico da nossa cidade. A gente pode observar, a arquitetura dela é muito diferente da arquitetura da nossa casa. Se você vai observar as janelas dela, olha aqui a foto que a prof trouxe para vocês verem. A janela dela, a estrutura dela, o piso dela, as paredes delas, parece que são mais grossas. Parece não, né? Elas são mais grossas. Você pode ver o portão de entrada aqui, tá vendo? Esse portão de entrada. Olha só o tamanho desse tijolo. Olha, parece até uma pedra, né? E toda essa construção, todo esse monumento, toda essa arquitetura foi feita pelos escravos há tantos anos. Em 1850 começou a ser construída a Santa Casa. Quanta história tem ali, quantas pessoas passaram ali, quantos escravos sofreram para vamos colocar assim, né, para nos presentear com esse monumento histórico. É claro que eles não sabiam, né? Acho que eles não tinham noção que o que eles iam construir duraria tanto e ajudaria tantas pessoas. Mas eles foram construídos ali por escravos. Daqui 2 semanas nós vamos visitar a Santa Casa. E aí nós vamos observar o que a prof está falando hoje. Nós vamos observar lá tudo isso. E aí vocês vão lembrar do que a professora está contando aqui para vocês. Outro monumento histórico que nós podemos observar hoje na nossa cidade, que nós podemos estudar como o tempo foi modificando esse espaço, a transformação da nossa cidade, o crescimento, a transformação da forma de vivência, da agricultura, porque antes aqui qual que era a fonte de renda? Como as pessoas trabalhavam aqui? Elas trabalhavam nas fazendas, nas plantações. Hoje isso não acontece. Das fábricas de arroz, como nós vimos lá no começo da nossa aula. Hoje são indústria. Algum pai de vocês, algum tio, algum irmão trabalha em fazenda, trabalha na plantação? Hoje nós não temos ninguém aqui. A gente sabe que ainda tem pessoas na nossa cidade que trabalham em plantações. Só que esse número é bem mais reduzido do que era no século passado, né? Então, a transformação, a tecnologia, a mudança chegou da nossa cidade e foi transformando também assim os nossos espaços. Hoje nós vemos a estação, né, o Parque dos Trilhos. Ela foi fundada, como nós já disse, né, em 1876 e ela ligava São Paulo a Jacareí, Rio de Janeiro a Jacareí e Minas a Jacareí.
Então, o que que era não era só transportado pessoas, né? Não eram só pessoas que iam para Minas, para o Rio, para São Paulo, né? Mas era uma via de envio da plantações, dos cafés, do arroz, de tudo que era produzido e plantado aqui, como também uma fonte de recebimento dessa mercadoria. Os trens eram usados também para transportar os escravos, né, para esse comércio de escravo, que nós já estudamos esse ano sobre escravidão no Brasil. Então, tudo era passado ali pelos parques do trilho. Só que as coisas vão mudando, o tempo vai passando e a transformação da cidade vão mudando algumas coisas. Então, a transformação chegou, a mudança chegou na nossa cidade em 1896, ele foi desativado. A estação foi desativada. E aí, o que aconteceu? As avenidas, as ruas foram, né, ampliando, foram crescendo, a ponto que quando a gente vai no Parque do Trilho, nós vamos no Parque dos Trilhos observar isso. Vocês podem ver que tem apenas alguns metros de trilho, eles conservaram, porque os outros trilhos ali dessa área central foi retirada para que a gente pudesse ver a Avenida Barão, para que a gente pudesse ver a Lúcio Malta sendo expandindo. Lembra que tanto a Barão de Jacareí e a Lúcio Malta são avenidas, são vias de meio de transporte da nossa cidade, né? Em 1800, como é que eram os carros? Como é que era o meio de transporte, né? A gente viu que tinha trilho, tinha trem. Era os trem que nós temos hoje? Não, era Maria Fumaça, eram outros tipos de trem, que nós também vamos observar quando nós fomos lá no Parque dos Trilhos, essa transformação também nos meios de transporte, certo? E hoje ali, então, em 2020, foi inaugurado então o Parque dos Trilhos e nós podemos observar ali um museu contando também um pouco da nossa história de Jacareí. Gente, a nossa aula hoje se encerra, mas eu vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? Em casa, escreve aí no caderno para vocês não esquecer, tá bom? Vocês vão perguntar pros pais, pros avós, pros tios de vocês, quem tem bisavó, pro bisavó de vocês, como era Jacareí na época deles. O que mudou, né, da cidade de Jacareí, da época de criança, da idade de vocês, da infância deles, para o que a gente tem hoje? Quais foram as transformações que a cidade ocorreu durante esse período? Escreva. Se tiver foto, traga, porque nós vamos fazer um mural aqui do antes e depois da nossa cidade, né? Para que a gente possa observar o tempo que foi passando e a transformação no espaço que nós temos hoje. Traga, fala para eles ficarem tranquilos, que nós vamos usar na aula e vocês vão devolver a eles, porque os nossos pais têm muito, os nossos pais, nossos avós têm muito desapego, né? Pelas fotos, pelas histórias deles. Nós vamos observar essa mudança. Então pergunte a eles, tire um tempo para sentar com seus avós e conversar com eles, vão ter histórias maravilhosas de como era a nossa cidade, como ela foi transformada hoje, certo? Depois disso, nós vamos vir para a sala de aula amanhã, né? Depois de amanhã, nós vamos conversar sobre isso. E na semana que vem, nós vamos fazer uma visita a esses pontos turísticos. Nós não vamos conseguir ver todos. Nós vamos na Santa Casa, nós vamos no Parque dos Trilhos e nós vamos na Capela da Avareí para que a gente possa observar quais foram a mudança. E nós vamos olhar o que a prof contou hoje, as fotos que eu trouxe para vocês, do que os pais de vocês contaram para vocês, do que o pai de vocês, do que os avós de vocês, o tio de vocês relatarem as fotos e como está hoje. Muito bem. A prática pedagógica que nós vamos usar, né, vai ser a pesquisa de campo e a entrevista com os pais. É importante para que os alunos tenham, observe, né, a transformação não só da arquitetura, mas a transformação da nossa cidade, do meio de transporte, das vias, do rio, aonde passava, aonde não passava o rio, né? Para que eles observem essa transformação no decorrer do tempo.